Minas Gerais, muito boa tarde para você que estava acompanhando o Alterosa Esporte. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por continuar conosco nessa discussão. Começamos hoje pela manhã, pela companhia, muito obrigado pela sua audiência, mais obrigado ainda. Constituição Federal da República, nos seus artigos colocados pela minha produção com muita propriedade, diz que a casa é um abrigo inviolável. Na sua casa você tem direitos, na sua casa você pode conviver com seus familiares, pode receber seus amigos. A Constituição que serve de amparo para se dar direitos aos bandidos que cometem crimes. Constituição que garante ou garantiria para você, por exemplo, concessão de seu remédio, seu medicamento. Eu começo o Alterosa Alerta de hoje te falando de mais violência, lamentavelmente. Sobretudo violência contra as crianças, contra adolescentes e contra as mulheres. Segundo a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, no ano passado, foram registrados 342 casos de estupro e 54 casos de assédio. Já uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais mostra, meus amigos, que crianças de 0 a 5 anos são as maiores vítimas de negligência, como lesões, fome e acidentes domésticos. E sabe o que é mais assustador? É que dentro de casa, dentro do lar, que é o principal local onde esses crimes acontecem. Para vocês terem uma ideia, pelo menos 60% dos casos de violência contra a criança acontece dentro de casa e por aquelas pessoas que deveriam ser as suas protetoras. No Alterosa Alerta de hoje, eu te mostro casos de agressões a crianças, casos de agressões a adolescentes e muita violência contra as mulheres. Muita violência contra as mulheres. É destaque do seu Alterosa Alerta de hoje e estamos à disposição pelas redes sociais. Daqui a pouco eu chamo para você, mas quero e preciso da sua participação. Tá aqui a Constituição guardadinha com o Paulo Calitre. Vem comigo, Minas Gerais. No programa de hoje também eu volto a falar da tragédia. Agora a tragédia é provocada pela chuva, né? Belo Horizonte amanheceu nesta terça-feira com uma chuva rápida, aquela de molhar bobo mesmo. Mas desde a semana passada, nós aqui da TV Alterosa, do Alterosa Alerta, temos te mostrado como está a situação daqueles locais que todos nós sabemos que vão alagar. Eles vão alagar. Tá certo, Minas Gerais? Você já viu a situação da Avenida Francisco Sá, na região oeste aqui da capital? Já viu? Pois é, hoje eu mostrei para você, hoje eu te mostro a região da Avenida Tereza Cristina, coladinha em Contagem aqui na Metropolitana de BH. O pior, minerada, é que parece que ninguém vê ou ninguém se lembra, só mesmo quando a tragédia acontece, né? Já eu presto, junto com a minha equipe, eu presto este serviço a você, que é meu telespectador, e para os moradores, em respeito aos moradores e comerciantes desses locais que a gente sabe que vão alagar, mas que até agora ninguém fez nada, né? E vamos começar o programa de hoje com a notícia de que a greve dos caminhoneiros não aconteceu. Mas o aumento do preço nas bombas dos combustíveis, esse sim é real. Alguns espertinhos aproveitaram a notícia da possível paralisação dos caminhoneiros e do nada aumentaram o valor do litro do combustível. Aí, a Delegacia de Fraudes da Polícia Civil está fiscalizando agora alguns postos de BH. A repórter competente amiga, a repórter Daniela Malman, está ao vivo e ela está acompanhando a operação e traz pra gente a informação. Dani, boa tarde, como é que você está? Boa tarde, Stanley. Boa tarde a todos. Nós estamos em um posto de combustíveis aqui no bairro Funcionários, acompanhando então essa operação que se chama Operação Preço Justo, feita aí pela Polícia Civil. Ela está sendo feita então em toda a grande BH, justamente para identificar, né, esse aumento de preço dos combustíveis devido a essa notícia da greve dos caminhoneiros, né? Até o momento não foi percebida aí nenhuma irregularidade em nenhum dos postos, mas o que pode ter acontecido? Lá no sábado e no domingo, quando começaram aquelas filas e todo o tumulto, aí sim os postos aumentaram os preços. Hoje, quando está feita a fiscalização, esses preços já retornaram, né, ao preço normal. Como é feita essa fiscalização, né, Stanley? A polícia vem aqui,
pede as notas, o valor desse combustível, e o preço que está sendo hoje divulgado nas bombas deve ser o mesmo que estava sendo praticado na semana passada. É claro que existe também um aumento que é repassado, né, da refinaria para esses empresários, para os postos de gasolina. Mas o que é importante perceber, esse aumento ele tem que ser justificado. Justamente por isso, porque foi um aumento repassado aí pela refinaria ou não. Se esse aumento for mais de 20%, aí ele se configura em um crime, é um crime contra o consumidor. São 20% a mais, então, no valor normal e que pode ser até configurado como 6 meses até 2 anos de prisão. Os outros órgãos, não a polícia, mas então Ministério Público ou então o PROCON, podem também aplicar uma multa, cerca de R$ 1.500, viu? A gente conversou com o delegado, ele até está aqui conosco, a gente vai ver se a gente consegue pegar uma palavrinha dele nesse momento. Ele está aqui conversando com a Rádio Itatiaia, vamos ver ouvir um pouco do que ele está explicando. Nada justifica um aumento num percentual de 20%. Então, a Polícia Civil está trabalhando com essa lei contra a economia popular, né? Esse percentual de 20% de uma maneira sugestiva. Lembrando que a gente sabe que o preço, né, vige a lei, né, a lei máxima da economia, da lei da oferta e procura. Como é que vocês analisam essa questão das notas, né? A nota da semana passada com a nota de hoje, o preço, como é que é visto isso? Olha, a polícia está avaliando, né, a nota de entrada e a nota de saída desses combustíveis, né, em particular da gasolina, e nós estamos procurando auferir se houve um aumento desrazoado. Nós estamos trabalhando com esse percentual, esse gap de 20%. Então, as equipes da Polícia Civil que estão espalhadas em toda a capital, né, essa é uma operação da Delegacia de Fraudes, mas também de diversos outros setores da polícia em conjunto, né, a polícia está procurando constatar se, em razão dessas notícias falsas, né, eu não posso falar se é falso, porque talvez possa até estar veiculando um fato verdadeiro, que é uma eventual paralisação. Mas não existe nada categórico e nada que, a princípio, justifique um aumento desrazoado, bem como um acordo de preços, né, que é uma carteirização. Então, nós estamos no sentido de verificar, a Polícia Civil se mantém em vigília, dado que essa operação, na verdade, chama Preço Justo 2. Essa operação é um desdobramento da operação que foi feita pela Polícia Civil no final de junho, né, desse ano. Então, nós estamos continuando com essa operação de vigia, de monitoramento, para não deixar que a população de Belo Horizonte seja, digamos assim, prejudicada com esse tipo de aumento indevido. Delegado, essa mais-valia. Desculpa interromper, a gente está ao vivo aqui, mas como as pessoas podem fazer a denúncia, como elas podem denunciar? Existe um canal direto para ir? Bom, no primeiro momento nós temos que tentar materializar, né, esse eventual crime, essa eventual prática abusiva. Então, no primeiro momento, a pessoa precisa de uma nota fiscal, né, do valor que foi pago por ela no posto de combustível, né? A Polícia Civil depois vai se deslocar até o local, vai ver se esse preço, esse valor que está sendo praticado, era o mesmo valor que estava sendo praticado há cerca de uma semana atrás, se houve alguma situação superveniente que motivou muito esse aumento desse preço, e vai tomar todas as providências de estilo. Agora, o telefone da Polícia Civil é 197. Bom, delegado aqui explicando, dando as informações pra gente sobre essa operação, e fica a dica aí pro pessoal também controlar o preço que pagou na semana passada, que tá pagando agora, e caso notar esse abuso, né, Stanley, fazer sim essa denúncia para cooperar aí e melhorar essa questão dos preços dos combustíveis e evitar esses preços abusivos que acontecem nessas situações. Tá, Dani, muito obrigado. Eu só queria, deixa as imagens para mim e me dá metade aqui, Milton, mais uma vez. Eu só queria dizer para vocês o seguinte: qual é a diferença que a TV Alterosa tem, que toda a programação da TV Alterosa tem para com você? É que nós estamos preocupados em te mostrar o que está acontecendo na hora que está acontecendo e junto com você, corpo a corpo, ombro a ombro, né? Então tá aí a equipe de jornalismo da TV Alterosa, né, com a Daniela. Me dá os nomes dos componentes. Daniela Malma, Maurício Eustáquio, Raimundo Ferreira. Nós estamos agora num posto de combustível, onde a Polícia Civil está fazendo a operação, verificando exatamente a seguinte ponta, no bairro Funcionários. E olha só a conta que eu vou fazer para você. Olha a inteligência da polícia, hein? Olha como é que... Deixa os meninos trabalhar, governador. Deixa os meninos trabalhar, seja qual governador for. Deixa os meninos trabalhar. O caboclo estava com preço na bomba sexta-feira, R$ 4,69, igual mostramos aqui. Aí quando veio o zum, o Boêmio foi e jogou para R$ 4,89. Aí a polícia vai chegar e vai dizer: irmão, vem cá.
cadê o aumento que veio na sua nota fiscal, do que estava aí? Não, calma. Cadê o aumento? Cadê a justificativa para você aumentar o seu preço? Foi só por conta da especulação? Toma aqui, de levinho, uma multinha, só para você poder dormir, neném. Sua cabeça vai quentinho. Tá bem? Parabéns à minha Polícia Civil, parabéns pela serenidade em tratar do assunto e, acima de tudo, parabéns pelo domínio do fato, né? O caboclo chega para poder autuar, ele chega cheio de sabedoria para poder tratar do assunto. Isso é uma polícia especializada, é com isso que os governadores têm que trabalhar. Vem comigo, menina. Parabéns, hein, policiada? Parabéns! De novo, parabéns! Joia. E tem outra, hein? Se de repente precisar, nós podemos colocar à noite também, ver se poder dar essa sugestão pro JA. Será que tem algum posto sendo fiscalizado à noite também? Se tiver, nós colocamos ao vivo também. Não perde tempo, não. Vem comigo. Meus amigos, é muito ruim sentir vergonha. Por um lado, eu dou parabéns para a polícia pelo trabalho espetacular que ela faz. Pelo outro, eu fico muito triste com a justiça que nós estamos aí trabalhando com ela. Uma fábrica de armas clandestinas foi descoberta durante um patrulhamento da Polícia Militar no bairro Goiânia, que fica na região nordeste aqui de BH. 3 suspeitos foram presos, entre eles mãe e filho. Tá achando que é pouco, minerada? Então olha agora na tela, vamos ver. Os 2 homens suspeitos de envolvimento na fabricação de armas artesanais foram levados para a central de flagrantes no bairro Floresta. A PM chegou à dupla depois de abordar um carro com queixa de roubo na região nordeste da capital. Efetivamos a abordagem do condutor do veículo, logrando no êxito em localizar essas 2 armas. Uma é uma macaquinha, conhecida no mundo criminal como macaquinha, é uma submetralhadora, a princípio de calibre indefinido, e uma calibre 12, que é essa preta, com munições de calibre 12. Segundo os militares, essas 2 armas, a submetralhadora e a calibre 12, estavam dentro da mochila de um dos suspeitos. A munição e também esses outros apetrechos que seriam usados na fabricação de outros armamentos foram localizados na casa de um dos homens, onde, segundo a polícia, o material seria trabalhado numa área de churrasqueira. Os presos foram identificados como Jonathan da Silva Teixeira, de 19 anos, e Mauro Renato dos Santos, de 44. Mauro conversou com nossa equipe. Como é que eu vou fazer arma artesanal só com uma furadeira, uma escadeira, não tem jeito não. Mas e aquelas 2 submetralhadoras lá? O rapaz deixou lá e saiu correndo. E aí, como é que fica agora, Mauro? Esse tempo sim, vocês sabem a verdade. Eu acho que não tem como a pessoa fazer arma com uma ferramenta que estava lá não, né? A dona do imóvel onde as armas foram localizadas é mãe de um dos suspeitos. Ela também foi levada para a delegacia para prestar esclarecimentos, mas não quis gravar entrevista. No momento da abordagem do condutor do veículo, este nos informou que essas armas já estavam vendidas e iam realizar o comércio dela nas proximidades do bairro Paulo VI, sobretudo num local conhecido como Beira Linha. Montamos um aparato policial e deslocamos um local para ver se a gente conseguia apreender esse possível comprador dessas armas. Infelizmente, devido ao lapso temporal, não foi possível fazer a apreensão desse indivíduo. Põe só a imagem da arma para mim. Põe só a imagem da arma para mim. Tá aí. Isso aí, Minas Gerais. Isso aí. Ô, diretor, onde é que foi encontrado esse trem aí, hein? Isso foi... Tiagão, foi no Mineirão, não? Não! Não, foi não. Foi no TJ, Tribunal de Justiça, não? Não! Foi numa casa. Sim. A mesma casa que eu chamei no princípio, onde a violência contra criança, adolescente... Daqui a pouquinho eu vou tratar disso. A pergunta para você é, a sua casa, a casa do seu vizinho, ela é segura? Gente, tá aí, olha o cara fazendo arma. O cara fazendo arma, desenvolvendo arma. Submetralhadora e calibre 12. Aí o fulano falou, ô fulano, o que aconteceu aí, irmão? Rapaz, deixaram essas armas lá e saíram correndo. Quem? Tiago. Quem deixou lá, Tiago? Não sei. Quem deixou lá, Tiago? Não sei. Ah, te catar, rapaz. Vem pra cá, Minas Gerais. Aqui, hoje tem que ser rapidinho assim, gente, porque graças a Deus vocês estão pagando a minha conta. Nós estamos mostrando no Alterosa Alerta alguns locais aqui em BH e região metropolitana que ficam completamente alagados quando chove.
E um dos principais e mais perigosos pontos fica na Avenida Tereza Cristina. Lembra? Moradores e comerciantes da região já tiveram muitos, mas muitos prejuízos. A reportagem da competente Júlia Martins. Vamos ver. Nosso alerta de chuvas hoje está na Avenida Tereza Cristina, bem próximo do anel rodoviário, no limite entre os municípios de Belo Horizonte e Contagem. Vocês se lembram de um salão de beleza que desmoronou aqui em dezembro do ano passado, durante o período de chuvas? Além do salão, 7 casas foram interditadas pelo risco de novos desabamentos de terra por conta das fortes chuvas. Aproximadamente 30 pessoas foram retiradas do local e encaminhadas para abrigos. Nem os entulhos do salão foram retirados do local. Os barrancos estão cobertos apenas por lonas. Tem muito material por aqui. As casas ao redor também continuam na mesma situação. Nesta casa, que fica bem ao lado do salão, foi feita uma contenção com pneus na tentativa de evitar novos deslizamentos. A dona do comércio diz que até hoje nenhuma ação foi feita no sentido de evitar novas tragédias. Eles falam que não pode ajudar porque aqui não pertence nem vilas nem favelas. Eles só podem ajudar vilas e favelas. Aqui, não, como não é, eles não podem fazer nada. Antes de cair a casa, eles falaram que não tinha risco nenhum, que não ia desabar. Agora o caso, né, antes, no começo, estava em Contagem, o caso foi passado para a Prefeitura de Belo Horizonte. Agora está com Belo Horizonte o caso. E foi essa informação que eles não passou. A única solução que apresentou, né, foi a semana passada, para a gente ficar no aluguel até abril, até o final da chuva passar, depois a gente volta novamente para o risco. E caminhando aqui pela Avenida Tereza Cristina, num local muito próximo do salão que desabou, nós encontramos essa placa com a seguinte informação: jogar lixo e entulho em vias públicas causa inundação nos dias de chuva. E, aos pés da placa, todo mundo aqui sofre. Quando dá essa época assim de frio, assim, já fica todo mundo já preparado. Porque a água entra mesmo na casa do pessoal aqui, o pessoal perde muitos móveis, fica na rua, tá? Os lixos desse rio vai todo para dentro de casa, água podre com tudo. Na última chuva que deu, foi da água ter entrado dentro de casa, ela ficou no lixo desse rio Arruda. Foi passando um tempo, minha mãe do nada pegou um vírus, adoeceu, ficou 1 ano e 8 meses na cama. Ninguém sabe como ela pegou esse vírus, que a casa dela estava pura lodo, com todo o lixo do rio dentro da casa dela. E eu tô notando aqui que as pessoas continuam jogando lixo na rua até agora, durante a nossa gravação, as pessoas nem ficam acanhadas e acabaram de jogar. Tem nenhuma ação, joga lixo dentro do rio também, aonde a casa da minha mãe hoje tem rato maior do que galinha. A prefeitura nunca vem olhar esses ratos, são ratos mesmo, grandão, bem criado, eles não estão intimidando mais não. Quando começa a chover, já fica todo mundo aqui, fica preparado. Para sair de casa? Para sair de casa. O pessoal falou 10 segundos comigo, tem 3 dias. Está 10 segundos, tem 3 dias que falaram. Eu conheço esses ratos aí. Lá no Genópolis nós criamos também desses bichos lá. Lá tem, no Genópolis tem isso aí. Qual que é o tamanho mesmo, hein, ô Xandinei? Põe pra mim depois o tamanho dos ratos de Júlia, que é Júlia de Paulinho, que é do tamanho de como é que é? Galinha, é? Pô, gente, vou ser sincero com você. E aí, o pior não é isso não. O pior é que nesse momento eu não posso zangar com a prefeitura, porque a lei diz o seguinte. Ó, vem cá, Miltinho, por favor. Eu quero. A lei diz o seguinte: aquele que não cumpre com a sua parte no trato não pode requerer que o outro cumpra. Independente de se estabelecer ou se identificar quem é que deu causa àquele problema. Se você tem um trato comigo, se você fala comigo assim, vota em mim, porque eu vou ser prefeito aqui de BH e por conta disso eu vou cuidar do saneamento básico e você faz sua parte, eu preciso fazer a minha. Então eu preciso coletar todos os dias. Ah, mas tem uma estratégia. Não, senhor. Então diga, atenção Belo Horizonte, se eu for prefeito, eu vou aumentar de 2 para 3 vezes a coleta do lixo na rua. Eu vou matar de 3 para todos os dias a coleta na rua. E você, que é telespectador e é eleitor, tem que perguntar ao fulano, se você ganhar, o senhor vai aumentar de 3 para todos os dias a coleta? Aí ele voa. Então tá. Se ele começar a cumprir a parte dele, você precisa começar a cumprir a sua. Colocar e descartar o lixo de forma correta. Vamos ver ali a senhora falando. Tá pronto aí, Miltinho?
Não? Não tem problema não. A gente tá fazendo uma matéria e a Júlia chega lá mostrando, o cara chega com um saquinho e joga no meio da rua. Entendeu? E aí eu pergunto pra você, que razão esse cara tem? Eu não tô criticando, eu tô criticando mesmo. Com o coração aberto. Que razão que esse cara tem? Se ele não faz a parte dele. Então o que você quer que eu faça, velho? Eu quero que você faça a coleta seletiva. Que é bom pra você. Porque essa água, agora me perdoe a franqueza. Mas me perdoe mesmo. Essa água aí, mostra pra mim aí. Vamos ouvir a senhora, vamos. Joga lixo dentro do rio também, aonde a casa da minha mãe hoje tem rato maior do que galinha. Vixe, mano. É, velho, não ouvi errado não. Os taruíras são grandes. Tem uns aqui na TV Alterosa também. Da barriga branca. Tem uns da barriga branca, tem aqui também. Não, mas não é aqui na TV Alterosa, não é lá fora. Ou não. Boiolagem essa minha. Vem pra cá. Gente, olha que covardia. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Uma professora de 51 anos foi violentamente agredida por criminosos depois de reagir a uma tentativa de assalto. O crime foi em plena luz do dia em uma avenida bastante movimentada em Ubá, no leste da Zona da Mata. Vem comigo. A professora de 51 anos teria reagido ao assalto e levado coronhadas no pescoço e braço. O crime aconteceu em plena luz do dia no bairro Seminário, em Ubá. E quando ela desceu do veículo, estava em contato telefônico com seu esposo, no celular. Quando se aproximaram dois indivíduos, eles a abordaram. O que estava na garupa, o mais clarinho, desceu com uma arma de fogo, apontou em direção a ela e exigiu que ela entregasse o celular. A vítima se recusou a entregar o bem e, nesse momento, ele passou a agredi-la com coronhadas, no braço e na região da cabeça, tentando, apanhar esse celular dela. Ele não obteve êxito, que ela não entregou o aparelho. E, segundo ela, ele montou, subiu de novo na motocicleta e evadiu do local na companhia do comparsa. E já no hospital que eles fizeram acionamento da Polícia Militar. Um dos suspeitos da tentativa de roubo já foi identificado pela vítima. Segundo informações da Polícia Militar, o homem comete este tipo de crime com frequência no bairro. Apresentamos para a vítima uma série de fotografias. E dentre essas fotografias, a gente conseguiu que ela identificasse um deles, inclusive o agressor. No início do mês de agosto, nós confeccionamos também relatórios sobre esses fatos ao Ministério Público. Foi solicitado pelo Ministério Público ao Poder Judiciário a prisão preventiva de vários desses autores. Então, só no início do mês de agosto, para aquela região, nós tivemos prisão de 3 autores contumazes aí na prática de roubos que estão presos, E, infelizmente, esse do sábado também é um autor contumaz na prática de roubos e outros delitos também, mas, infelizmente, ele estava solto e praticou esse crime. Então, vamos trabalhar agora em conjunto com a Polícia Civil e com o Ministério Público aí para a gente conseguir a prisão preventiva dele. A Polícia Militar alerta para que a população não reaja em situações de assalto. É uma situação muito complicada, Quando você reage a um assalto, às vezes você se coloca em risco maior do que a situação em si, Então, não é uma atitude recomendada, que a gente faça qualquer tipo de reação ao assalto. Muito ponderada a fala da tenente, quando ela diz assim, às vezes o reagir ao assalto, que tem como objetivo pegar um celular, fica muito mais caro, o resultado dessa reação fica muito mais cara do que simplesmente entregar. Olha só como é que ficou essa senhora. Coloca pra mim aí. Olha como é que ficou essa senhora. O que me chama a atenção é o grau de violência da reação do bandido à reação da vítima. O que ele está disposto a fazer. Até onde ele está disposto a ir. Cara, responde para mim, Minas Gerais. Você acha que esse cara se preocupou se a senhora ia morrer ou não com a agressão que ele praticou? Hipótese alguma. Eu estou afirmando. A pergunta é subjetiva, mas eu estou afirmando. Ele não está nem aí para a posição da vítima. Não? Você não concorda comigo? Muitas vezes, e aí falou com muita propriedade a tenente, entregue, eu estou pedindo para entregar por qualquer motivo, mas entregue o bem, porque a sua integridade física, o seu bem-estar, a sua saúde é o que vale realmente para mim e para todo o estado, Então vou buscar para mim e vem para cá. A melhor tarde do mundo para você, Minas Gerais. Muito obrigado pela companhia, mais obrigado ainda pela audiência. Comecei o programa hoje com uma explicação ou a tentativa de se explicar ou de se pontuar na história o que está acontecendo com o nosso país. E agora que o estado todo está comigo, eu quero mostrar para você. Sua casa é um lugar seguro? Acompanhe comigo, olha.
Um minutinho. Crimes praticados dentro de casa. Crimes praticados contra os filhos, as filhas. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso aí. Mas a pergunta que eu fiz e faço agora para o estado inteiro é: a sua casa é um lugar seguro? A polícia procura por um falso dentista que foi flagrado exercendo ilegalmente a profissão em Ibirité, na região metropolitana aqui da capital. Os fiscais do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais e a Polícia Militar chegaram até o falsário após uma denúncia anônima. De acordo com os fiscais, o homem tem registro de auxiliar de saúde bucal, mas foi flagrado atendendo como cirurgião dentista. Durante a abordagem, segundo a PM, ele estava com uma paciente na cadeira, mas conseguiu fugir. Ainda segundo o Conselho Regional de Odontologia, o consultório estava em péssimas condições, o que representa também um crime, um grande risco para a saúde da população e um crime contra a saúde pública, tá, gente? Até baratas foram encontradas junto com o material dentário. Tá bom pra você, não? Hein? Aí depois você fica com o seu dente tudo bonito, mas morre de infecção hospitalar. Vem pra cá. Metropolitana de BH. A vítima foi atingida com 8 facadas. Após o crime, ele fugiu em uma moto. Acompanhe comigo. Márcia Silva Martins e Valdemárcio Jesus França estavam juntos há 7 anos. Mas, segundo parentes, o casal brigava muito. Um dos motivos seria o vício de Valdemárcio. O homem conhecido como Baiano seria usuário de drogas. Uns 7 anos que eles vivem juntos, mas só que ele é uma pessoa também que nunca gostou de trabalhar, sempre ficava em jogatina, baralho e... porque sabia que ele mexia com droga também. Ele chegou, ela até arrumou um serviço, estava trabalhando esse dia, ele chegou até a ligar no serviço dela para saber se ela estava trabalhando mesmo. Tipo uma pessoa possessiva, né? A gente sabia de fato que ele batia nela, tinha agressão, só que ela falava que ela tinha caído. Na madrugada dessa terça-feira, uma nova briga terminou em tragédia. A mulher de 29 anos foi assassinada com golpes de faca. O crime aconteceu no 2º andar desse imóvel. Segundo parentes, Márcia começou a ser agredida lá em cima. Ela conseguiu sair correndo para a rua pedindo socorro, mas acabou sendo morta naquela esquina. De acordo com informações da família, ela levou 8 facadas. Pelo caminho, há marcas de sangue. A informação da família é de que Baiano ainda ameaçou o pai de Márcia, que tentou ajudar. O homem viu o agressor fugir do local em uma moto. Baiano ainda não foi localizado. O crime aconteceu diante dos filhos de Márcia. Quem acordou foi a menina dela do meio. Encontrou a mãe dela aqui no chão, toda sanguentada. Ela foi, pegou um lençol, cobriu a mãe dela. Aí nisso que minha prima veio e levou ela para o hospital. A vítima deixou uma menina de 12 e 2 meninos de 13 e 8 anos. O pai das crianças disse que vai ficar com os filhos. Cuidar dos filhos. Né? Que eu não vou largar meus filhos, não tem como largar meus filhos. A esperança da família agora é que, pelo menos, Baiano seja localizado e preso. Eles afirmam que o homem de 40 anos tem passagem por outro homicídio cometido na Bahia. A gente falava para ela largar, falava várias coisas, mas ela não ouvia, não. Deixar agora a justiça resolver, né? Tomara que a polícia pegue e o juiz não solta, né? Porque a polícia pega e o juiz solta, infelizmente. Nada se compara, nem se ele for preso, gente. Vale a pena, vale, porque a justiça vai ser feita. Mas a gente não vai ter ela de volta. Quem estiver sofrendo isso, denuncia, gente, porque não é brincadeira. Um tapa leva isso tudo. Se ela tivesse denunciado antes, não chegava onde chegou. Não precisa ficar dando segunda chance, que a pessoa não muda. Essas pessoas, se não tem jeito, gente, denuncia. Aconteceu dentro de casa, dentro do local onde eles conviviam. A vítima, o assassino e 3 crianças. Dentro de casa, com 8 facadas. Né? E aí a entrevistada fala com a gente com muita propriedade, diz assim: no primeiro tapa, denuncie. No primeiro tapa, denuncie. E depois é só chorar. E chorar pela ausência eterna, e chorar pela certeza de que ele vai ser preso. E assim como um outro aqui em Belo Horizonte, viu, diretora, que matou a esposa com 100 facadas. Né? A gente tem a notícia agora que um guarda municipal lotado em Betim
detido, suspeito de tentar matar a ex-companheira no bairro Viena, em Ribeirão das Neves. A notícia que chega pra gente. Agora, atirou contra a mulher enquanto ela pedia socorro dentro de um bar. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Se nós tivéssemos uma lei que inibisse na fonte esse tipo de atitude, mas inibisse mesmo, a gente teria uma diminuição sensível, se não a extinção desse crime. Mas enquanto nós tratarmos esses assassinos como pessoas destinatárias e detentoras de direitos, nós vamos ter que continuar noticiando isso aqui. Por isso que eu te peço, vote em pessoas que defendam os seus interesses do ponto de vista coletivo. Porque ninguém quer ver a mãe morta, a irmã morta, ninguém, não? A amiga, Deus me livre, pai. Ô momentinho difícil, hein, gente? E aí, eu sou obrigado a alertá-los que todos nós estamos sujeitos a esse que não fosse, mas a violência continua predominando no nosso estado, no nosso país. Uma adolescente de 15 anos foi morta a facadas pelo padrasto. O corpo da vítima foi encontrado pelo irmão dentro da casa da família. Olha só. Esse crime chocante aconteceu na cidade de Nova Serrana, na região centro-oeste de Minas Gerais. O corpo de Caroline Nicole Cordeiro Santos foi encontrado pelo irmão dela de apenas 10 anos dentro da casa da família. De acordo com a polícia, o homem confessou ter cometido o crime, mas não revelou a motivação. Ele apenas afirmou que havia se desentendido com a jovem momentos antes do homicídio. O suspeito foi preso em flagrante. A PM encaminhou o padrasto à delegacia da cidade e não revelou o nome, pois ele tem sido ameaçado. O corpo da vítima já foi sepultado. Matam a mulher, mãe de 3 filhos, matam a adolescente de 15 anos e espancam e torturam um bebê. Um bebê de apenas 8 meses de vida foi torturado, foi espancado e morto dentro de casa. A suspeita é de que os próprios pais tenham cometido o crime. Tudo começou por volta das 11 horas da noite. A Érica, mãe do Bruno, ela chegou até o hospital aqui da cidade de Santa Marcelina, deu entrada no pronto-socorro dizendo que o recém-nascido havia caído dos seus braços e batido a cabeça numa cama. O garotinho recebeu os primeiros atendimentos, mas os médicos já perceberam que ele estava sem vida. E mais, ele já havia morrido há um bom tempo. A polícia militar foi avisada. A mãe não soube explicar o que teria acontecido. Ela disse que não sabe de absolutamente nada, que foi uma fatalidade, que está sendo acusada de um crime que ela não teria cometido. O cadáver, que a criança tomava remédio, era alergia de alguma coisa, foi porque não pode ser alergia, porque mancha azul, mancha de queimadura, essas manchas azuis, isso aqui é soco. Isso aqui é queimadura, isso aqui é queimadura de ferro. O pai da criança, o Wellington, estava trabalhando. Os policiais militares chegaram agora há pouco com ele. Ele também foi levado lá dentro e está prestando depoimento. Um recém-nascido de apenas 8 meses acabou dando entrada no hospital sem vida. De acordo com os médicos, ele foi espancado, torturado e não resistiu aos ferimentos. E lamentavelmente, Minas Gerais, em todos os últimos casos que nós contamos para vocês aqui, de crianças que foram mortas dentro de casa, os pais começaram com esse mesmo discurso, mas depois, com a apuração mais profunda da Polícia Civil, eles acabaram dizendo que realmente foram eles os responsáveis pela morte. A sua casa é segura? Se houve alguma coisa diferente nos seus vizinhos, acho bom denunciar, porque depois não tem volta. Vou para o intervalo, volto já já.